Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondeu e disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos, entregamos este momento em Tuas mãos, pois é o momento da Sua palavra e nós carecemos de ouvir a Tua voz através da Sua palavra. Eu peço que o Senhor use a minha vida, fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos, a transmitir a Sua palavra de modo que o Seu nome, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja e no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bom, queridos, eu dei um título para essa mensagem que é perto ou longe de Deus. O que você decide? Você decide estar perto de Deus ou longe de Deus? O que você decide? Quantos decidem estar perto de Deus, digam amém. Entre decidir e fazer, há uma distância grande. Você quer ver uma coisa? Aqui um exemplo prático. Tem gente que decide que vai parar de comer bolo de chocolate, doce, refrigerante, vai emagrecer. Quem que já decidiu isso e não fez nada disso, fala ai, ai, ai. Você está vendo aqui? Está vendo? Tem gente que fala assim: eu decido estar perto de Deus. Mas entre ela estar perto, de fato, há uma coisa que acontece aí. O texto que nós acabamos de ler diz que Pedro, ele estava junto com Jesus, e Jesus fala para ele assim, e para os discípulos: olha, vão me ferir, todo mundo vai dispersar. O que é que Pedro fala para Jesus? Nunca que eu vou fazer isso, ainda que eu morra, eu não vou fazer isso. Aí olha o que acontece aqui na Bíblia. Eu quero ir com você lá para o versículo 57 e 58 do mesmo capítulo. Se puder, mostra no telão aí, versículos 57 e 58, que diz aqui: e os que prenderam Jesus conduziram ele à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguia Jesus até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para poder ver o fim. Como é que pode alguém que diz que iria ficar com Jesus até a morte, agora fica com medo de estar perto de Jesus e segue ele de longe? Como é que pode alguém que estava seguindo Jesus durante tanto tempo, vendo tantos sinais e tantas maravilhas de Jesus, estando lado a lado com Jesus, chega uma certa hora em que, quando ele vê a perseguição vir sobre Jesus, ele começa a se distanciar com medo e começa a seguir a Jesus de longe? Como é que pode isso? Isso que aconteceu com Pedro também acontece nos dias de hoje. São pessoas que falam bem assim: olha, eu não nego Jesus por nada, eu não largo o meu Deus. Eu não sei você, mas eu já vi muitas pessoas falarem assim: eu não largo o meu Deus por nada, nunca que eu vou largar o meu Deus.
E eu já vi essas pessoas que falaram que nunca iam largar o Deus que elas servem, elas largaram. Eu já vi pessoas falarem assim: eu nunca, jamais eu vou abandonar a minha igreja, jamais. E as pessoas falaram isso e abandonaram. Como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa que fala, será que ela não está falando a verdade? Será que ela está falando mentira? O que você acha? Eu acredito que a pessoa, ela está falando a verdade, só que ela vai se perdendo no meio do caminho e ela não se atenta para isso. Foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Pedro foi se perdendo no meio do caminho, ele foi se distanciando de Jesus muito antes desse fato acontecer. E o que é que nós observamos na vida de Pedro? Que nós precisamos ficar atentos e vigilantes para, se isso estiver acontecendo na nossa vida, eu logo me alertar e falar: opa, deixa eu ficar atento aqui, para eu não cometer o mesmo erro que Pedro cometeu e que outras pessoas que eu conheço cometeram também. Então preciso ficar atento, para quando eu disser que eu decido seguir Jesus de perto, que eu decido estar perto de Jesus, isso de fato é o que vai acontecer. Vamos observar aqui o que acontece com Pedro. Primeiro, Pedro, ele começou a seguir a Jesus de longe, quando ele começa a se exaltar e se colocar como alguém que jamais poderia cometer erro. Isso é uma coisa que nós precisamos ficar atentos, porque todos nós estamos propícios a errar. Todos nós estamos propícios a falhar, e quando nós declaramos isso, falamos: gente, eu sou falho, gente, me perdoa que eu posso errar com você, e quero aqui dizer, algumas vezes, e para melhorar, muitas vezes eu posso entristecer você. É um perigo quando você tem alguém que fala bem assim: nunca, jamais eu vou fazer alguma coisa. Jamais eu vou trair o meu líder, jamais eu vou trair a minha esposa, jamais eu vou trair o meu esposo, jamais eu vou colocar a mão numa coisa errada, jamais. Isso é um perigo. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E uma das coisas que eu preciso fazer para cuidar para que eu não caia, é eu saber que eu posso cair. Quantos estão entendendo? Digam amém. É eu saber que eu posso falhar. Pedro, ele se colocou acima da falha. Quando Jesus falou: olha, vão atingir o pastor e todo mundo vai dispersar, as ovelhas, vocês vão se escandalizar em mim. O que é que Pedro fala? Eu nunca que eu vou fazer isso, Senhor, nunca. Nem que eu tenha que morrer. Se o Senhor for morrer, eu vou morrer junto contigo. Pedro fez isso que ele falou? Então é uma coisa para a gente ficar atento. Eu preciso sempre estar falando: gente, nós cometemos falhas, nós não somos perfeitos. Eu posso entristecer alguém, eu posso falhar alguém. Quando as pessoas sabem que eu falo isso, quando acontece que eu falo, elas me olham com misericórdia, falam assim: não, realmente. Agora, se eu me coloco como alguém que é bom demais, se eu coloco como alguém que eu não vou fazer nunca, o dia que eu faço, o que é que as pessoas vão falar? Olha lá, tá vendo? Esse era aquele que falava que nunca ia trair. Olha lá, esse era aquele que estava lado a lado. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado para não ser orgulhoso, me colocar como autossuficiente. Eu sou muito dependente de Deus. E ai de mim se não for a misericórdia do Senhor. Ai de mim se não for a graça de Deus todos os dias se renovando sobre a minha vida. Ai de mim, reconheço isso, irmãos. Reconheço isso. E é um perigo o dia que eu achar que eu sou bonzão demais. É um perigo isso. Eu não quero isso. A segunda coisa que eu vejo aqui na vida de Pedro é de que o Pedro, ele começou já a mostrar de que ele estava distante quando ele se senta para ver o fim. Diz ali que quando Pedro, ele estava seguindo Jesus de longe, ele sentou num lugar e ficou esperando o fim. O Pedro já estava sem esperança. Uma pessoa que ela está seguindo Jesus de longe e ela não percebeu, é uma pessoa que perdeu a esperança de que as coisas podem melhorar. Ele sentou para ver o fim, tipo assim: ó, já era, não adianta, não tem mais jeito.
Então podem ter pessoas que estão servindo a Deus, estão na igreja, estão liderando uma célula, estão no ministério, mas ela não tem mais esperança de que o seu casamento pode melhorar, ela não tem mais esperança de que as coisas na igreja podem melhorar, ela não tem mais esperança de que a sua vida profissional, ministerial, financeira pode melhorar. Ela está assim: deixa a vida me levar. E uma pessoa assim é uma pessoa que já começou a seguir Jesus de longe há muito tempo. Porque Jesus veio a esse mundo para poder nos trazer a esperança. O que é esperança? A esperança é a certeza de que alguma coisa muito boa logo logo vai acontecer. Ainda que eu estou passando um aperto danado, eu estou cheio de esperança. A esperança é algo bom vai acontecer e não vai demorar muito. Algo bom vai acontecer e está chegando já. E eu acredito que alguém poderia se manifestar, porque essa palavra é para você que está cheio de esperança. Diga aleluia, aleluia. Então eu não posso perder a esperança, acreditar nas promessas que Deus fez. Jesus tinha falado para eles, para Pedro, para os discípulos, tudo o que iria acontecer. Ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Ele iria destruir o templo, mas ele iria reconstruir de novo. Ele iria trazer coisas boas. Então talvez, se você chegou aqui meio que sem esperança das coisas melhorarem na sua casa, Deus está falando para você: mude esse pensamento hoje, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Algo tremendo está prestes para se realizar. Uma outra característica de alguém que está seguindo Jesus de longe é que esse alguém, ele mostra na hora do aperto que o seu compromisso não era tão forte assim quanto dizia. Pedro diz ser alguém que tinha um compromisso sério com Jesus, mas na hora que os soldados começaram a levar Jesus para a salinha de onde ele iria ficar preso, o Pedro não está mais perto, ele distancia. Ele não tinha tanto compromisso. Quando alguém pergunta para Pedro: você estava junto com ele? Você conhece ele? Você era do grupo? Você é discípulo dele? O que é o que Pedro fala? Eu nunca vi ele na minha vida mais magro. E aí perguntam de novo: você estava com ele? Sim. Você fala com ele? A sua língua é igual a dele? Sabe a sua maneira? Ele fala: eu? Ô louco meu, eu sou paulista, ele é carioca. O Pedro, ele diz que tem compromisso, mas na hora do aperto ele foge. Eu estava lendo em um livro uma história que aconteceu no ano de 1999 em uma escola dos Estados Unidos. 2 jovens entraram nessa escola completamente armados. Esses jovens, isso foi uma história verídica. Em 1999 eles entraram e colocaram todo mundo daquela escola dentro de uma biblioteca, saíram dando tiro para tudo quanto é lado. E quando os alunos adolescentes de 15 a 18 anos, quando os alunos estão reunidos dentro de uma biblioteca, esses atiradores viram para aquele grupo e falam bem assim: quem acredita em Deus, fique de pé agora, porque estava todo mundo deitado. Falou: quem acredita em Deus, fique de pé agora. E aí levantaram-se alguns adolescentes para poder dizer que acreditavam em Deus. E um desses atiradores chegou para uma menina de 17 anos e falou para ela bem assim: você nega Jesus? Você nega Jesus? E ela disse: não. Você tem coragem de negar Jesus? Ela: não. O cara perguntou de novo: você acredita nesse Jesus que Ele pode te salvar? E ela disse: sim. Você tem certeza que Ele pode te salvar? E a menina disse, com a arma na cabeça, com um fuzil na cabeça, disse sim. Você tem certeza disso? Ela disse sim. E ele, pô, atirou na cabeça da menina. E a menina morreu. Naquele dia, 22 jovens foram assassinados. E a mãe dessa menina escreveu um livro que se tornou best-seller nos Estados Unidos. O título do livro é Ela Disse Sim. Existem pessoas que elas estão dizendo não para Jesus sem ter uma arma na cabeça.
Existem pessoas que estão dizendo não para Jesus só por causa de uma luta que está passando no seu casamento em casa. Existem pessoas que estão dizendo não para Jesus só por causa de uma luta financeira que ela está passando há alguns meses, que ela mesma se encrencou, ela mesma saiu gastando tudo que tinha e que não tinha, ela mesma tomou decisão errada, está dizendo não para Jesus por isso. Existem pessoas que estão dizendo não para Jesus por causa de briguinha com o irmão, de ciúme com o irmão na igreja, estão dizendo não para Jesus. Uma menina de 17 anos, com um fuzil na sua cabeça, ela disse sim. Ela disse sim, Jesus é o Senhor da minha vida. Ela disse sim, eu não largo o meu Jesus. Ela disse sim, eu não abandono Ele por nada. E ela perdeu a sua vida por causa disso. Pedro não honrou diante de Jesus aquilo que ele mesmo tinha dito. E o que foi que ele disse? Jamais te negarei, jamais te abandonarei. E ele abandonou. Talvez você esteja nos últimos meses, nas últimas semanas, meio que desanimado ou desanimada. Nunca diga não para o Senhor. Nunca abandone o Senhor, porque se está difícil com o Senhor, muito pior é sem o Senhor. Se a luta está complicada, você vindo para a igreja orar, muito pior é se você sumir da igreja e de orar. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: eu estou amando você ouvir essa palavra. Fala para ele, fala. Qual é a outra atitude de Pedro que mostra ele estar longe de Jesus? A inconstância. A inconstância de Pedro mostra o quanto que ele estava longe de Jesus. E como é que ele mostra ser alguém constante? Na hora que ele está com Jesus, ele diz: eu nunca vou te abandonar. Na hora que os soldados romanos chegam para poder prender Jesus, o Pedro pega a espada e fala assim: vocês não vão botar a mão no meu mestre. E arranca, e batalha, e luta, arrancando a orelha do soldado. Nossa, que cara de fé. Pois é, alguns dias depois, esse cara de fé, ele está se escondendo para poder negar a Jesus. Uma pessoa que está seguindo Jesus de longe, ela é assim, ela é inconstante. Uma semana ela está batalhando pela obra, batalhando pela igreja, ela luta por tudo. Pastor, pode contar comigo que eu vou trabalhar, eu vou arrebentar a boca do balão. Pastor, pode contar comigo. E uma semana ela se envolve com tudo, na outra semana ela está o cão. Uma semana ela está apaixonada por Jesus, apaixonada por liderar uma célula, apaixonada por discipular, apaixonada por irmãos. Na outra semana ela está arrumando uma encrenca danada, uma confusão danada, e ela está dizendo que vai sair da igreja, que vai chutar o balde, que vai largar tudo. Inconstância. Uma semana bem e outra semana mal. Uma semana apaixonado por Jesus e outra semana completamente desmotivado de servir Jesus. Dá uma ajuda para mim como um profeta de Deus. Dá 3 tapinhas no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: para com essa inconstância, meu irmão, para. Quantos podem dizer aleluia? A inconstância é um dos sinais de alguém que está começando a seguir Jesus de longe e não está percebendo. É um dos sinais de alguém que está se distanciando de Jesus e não está percebendo. Não, eu amo o Senhor, eu amo meus irmãos, TQA, eu amo meu Deus, amo meus irmãos e amo a minha igreja, aleluia. Mas a sua inconstância, ela é um sinal de que logo, logo tudo isso vai acabar. Quais as consequências que Pedro, ele enfrenta em seguir Jesus de longe? Eu preciso alertar você, porque esses acontecimentos aqui, eles são sutis, e nós talvez vamos entrando neles sem perceber, e o objetivo é alertar você, para você perceber e falar: opa, eu não posso entrar nessa furada, eu preciso mudar. Talvez eu estava indo por esse caminho, eu preciso mudar. Porque as consequências de alguém que segue Jesus de longe, alguém que um dia experimentou a graça de Deus, o poder de Deus, e começa a se distanciar de Deus, as consequências não são boas.
Não são boas. As consequências de alguém que um dia conheceu a Jesus e começa a se afastar aos pouquinhos não são boas. As consequências de alguém que era completamente envolvido com a obra, você era apaixonado, servindo a Deus, liderando, servindo a igreja, você se envolvia em tanta coisa, e aí hoje você está distante disso. Isso não é bom. Escuta o que eu estou falando, não é bom. Aquele que um dia experimentou as coisas maravilhosas do reino de Deus e começa a se afastar, isso não é bom. É por isso que nós precisamos aprender a superar os problemas, a vencer os problemas, a acertar o meu coração com relação a algumas coisas, porque isso não é bom. Olha as consequências que o Pedro sofre. Capítulo 26, versículo número 69. Diz assim: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu nem sei o que você está falando. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse: aqui estavam, ele também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, jurando. Ele jurou e disse: não conheço esse homem. E logo depois aproximou outros que ali se estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também é um deles, porque tu falas, a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. A primeira consequência é que nós nos sentimos fora do corpo, há uma indiferença. A pessoa chega para Jesus e fala assim: você estava junto com ele. E o Pedro fala: nunca vi, completamente indiferente. Uma pessoa que começa a seguir Jesus de longe, ela fica indiferente com os problemas que a igreja está enfrentando. Ela fica indiferente com as lutas e as adversidades que os irmãos da igreja passam. Ela fica indiferente com os problemas da sua própria casa e da sua própria família. Ela fica indiferente. O negócio está pegando na casa dela, tanto faz, quero nem saber, deixa para lá, meu casamento está assim, que se exploda tudo. Indiferença. Como é que o seu casamento, a sua família, que é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, você vai dizer que se exploda tudo, que se dane para lá? Como é que você vai dizer isso? Indiferença. Como é que você vai dizer de que o irmão está passando problema, deixa o irmão para lá? Indiferença. A igreja está numa luta, numa campanha de oração, orando pelos enfermos, numa luta financeira, para alguns projetos, para poder levantar a pessoa. Não estou nem aí. Eu não vou ficar me metendo em problema nenhum da igreja, não. Já tenho os meus problemas. Indiferença. E a pessoa que ela começa a se agir indiferente, ela começa a se isolar do corpo, ela começa a se distanciar do corpo. Não tem como eu dizer que eu sou de Cristo se eu não estou vinculado com o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se você pegar aí, quer ver? Vamos fazer um teste? Que teste, pastor? Dá uma beliscadinha no irmão que está do seu lado. Eu autorizo. Em nome do pastor. Beliscou aí. Você que recebeu o beliscão, doeu? Doeu? Fala ai. Sabe por que doeu? Porque o seu braço faz parte do corpo. Então quando belisca no braço, o seu cérebro manda um sinal. Aliás, aqui o nervo aqui manda um sinal para o cérebro dizendo: está doendo. E aí você grita: ai, para! Você não faz isso? Para, está doendo. Tem gente que vê o outro irmão no corpo de Cristo, que está sendo beliscado pelo Satanás, que está sendo atingido por pensamentos malignos, que está fazendo coisa errada e pensando coisa errada, e ele não sente a dor do irmão. Ele não vai ajudar o irmão a falar assim: querido, você está indo por um caminho errado, muda isso. Você fala: eu quero saber de nada, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, o outro cuida da sua. Que é isso? Como é que pode alguém que faz parte do corpo não sentir a dor do outro irmão? Como é que pode alguém que faz parte do corpo não lutar com as batalhas que o corpo está enfrentando contra as potestades das trevas? Quantas pessoas que o diabo encontra espaço nela e toma a vida delas para poder querer acusar a igreja, falar da igreja. Como é que uma pessoa que faz parte do corpo, ela não vai se condoer com isso? Não tem como.
Então o diabo pega, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as hostes espirituais. Essas hostes espirituais, ela toma a vida das pessoas que deram brecha, que ficaram com o coração amargurado, e aí o diabo usa essas pessoas. Se eu faço parte do corpo, eu não vou deixar o diabo, mesmo usando a vida de pessoas, de cachorro, de gato, de quem for, eu não vou deixar o diabo se levantar contra a igreja, o corpo que eu faço parte. Eu me condoo, eu sinto dor sim, entro na luta, entro na batalha. Quantos podem dizer aleluia por isso? Dá um aplauso para Jesus. Não? Então, a gente precisa... Eu estava conversando com o pastor Alex agora, eu falei, a gente precisa levantar uma campanha de oração para estar batalhando no mundo espiritual por algumas pessoas que estão sendo atacadas de enfermidade. Vamos orar por isso. Na última semana, nós trouxemos aqui uma criança que estava com meningite, internada no hospital. Graças a Deus já teve alta. Olha o poder da oração da igreja. Aleluia, está vendo? Mas o que acontece? A gente sente dor. Então, é um irmão que está separando, o negócio está pegando, e a gente fica, meu Deus, a gente sente a dor. Nós viemos agora de uma visita na casa do nosso querido irmão Rogério, a gente está lá na luta com ele, na oração com ele, para ele vencer uma doença, uma enfermidade, a gente sente dor. Como é que eu não vou sentir dor com uma coisa dessa? Faz parte do corpo. Faz parte do corpo. Então não posso ser indiferente com algumas coisas, mas Pedro estava indiferente. Alguém que disse que nunca ia negar Jesus, estava indiferente. Outra coisa que o Pedro faz, ele começa a dar desculpas, dizer, eu nunca vi esse cara, e ele ainda jura, pelas desculpas ele jura, eu juro que eu nunca vi ele. Pelo amor de Deus, que mentira descarada, fala ai, ai, ai. Não, aproveita e dá um tapinha no ombro do vizinho que está do céu e fala assim, para de falar mentira descarada, irmão. Porque Pedro era um crente discípulo de Jesus e com uma mentira descarada ainda jurando, juro que eu não conheço ele. Tem gente que está aqui servindo a Jesus há muito tempo na igreja, está trabalhando em alguma obra, está envolvido no ministério e de vez em quando está dando desculpa descarada para ficar longe de Jesus. Fala ai, ai, ai. Não se contorce na cadeira não, que você se identifica. Esse cara jura por uma mentira. Versículo 74 diz assim, então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Ele começou a praguejar, ele começou a murmurar. Há uma pessoa, a pessoa que ela começa a se distanciar de Jesus e de alguma maneira ela é pressionada, ela entra nesse estágio perigoso de começar a murmurar e a praguejar. Pô, ninguém me deixa, as pessoas não me deixam em paz, que eu estou bem com Deus, eu estou bem, tá nada. Se tivesse, eu não estava praguejando e reclamando dos irmãos que estão preocupados com você, indo visitar você, os irmãos que estão preocupados orando de madrugada por você, os irmãos que estão preocupados trazendo você para perto para discipular você. Você ia ficar feliz e dizer obrigado por se preocupar comigo, obrigado por ir atrás de mim, obrigado por me perturbar na minha casa, obrigado, aleluia. Que a pessoa que está longe de Jesus, caminhando para ficar longe de Jesus, quando de alguma maneira ela é pressionada para poder dizer que ela está com Deus mesmo, ela começa a praguejar, a murmurar e a reclamar. A igreja é um corpo e se preocupa com você. A igreja é um corpo e quer ver o seu bem. Então, se você está fazendo coisa errada, graças a Deus pelos irmãos que vão atrás de você e falam, não faz isso porque está errado. Graças a Deus. Não pragueja contra esses irmãos. Eles são anjos de Deus enviados para poder trazer livramento para a sua vida, livramento para a sua alma, graças a Deus. E o versículo de número 75 diz assim, lembrou-se Pedro da palavra de Jesus que dissera, antes que o galo cantar 3 vezes me negarás. E saindo ele dali, ele chorou amargamente. A consequência de uma pessoa que ela caminha longe de Jesus
ela fazer coisa errada e depois ela chorar lágrimas de sangue pelo problema que cometeu. Obrigado. Então, eu preciso estar perto de Jesus, não apenas na fala. Eu preciso estar perto de Jesus nas minhas atitudes. Porque foi a fala de Pedro que trouxe para ele problema. Ele começa a se entristecer, ele começa a chorar amargamente. Graças a Deus que o choro de Pedro fez depois de um tempo ele se arrepender. O choro de Judas não fez ele se arrepender. Talvez o Judas, ele ficou pensando em, eu fiz uma coisa errada, mas eu não tenho coragem de voltar. Quantas pessoas que separaram, e elas viram a dor da separação, e elas sentiram a dor. Separaram, abandonaram a sua família, a sua casa, e elas choraram, e foram se humilhar e se arrepender para poder querer consertar. E tem gente que separou e chora até hoje, mas não tem coragem de se humilhar e falar, eu vou voltar para poder consertar. Tem gente que abandonou uma célula, abandonou um irmão na igreja, que discipulava você, te amava, abandonou a igreja, fez coisa errada, e aí chora amargamente, mas não tem coragem de voltar. Não tem coragem. E isso é um perigo, porque foi o que aconteceu com Judas. Mas graças a Deus pelas pessoas que choram e falam, como Pedro, eu preciso acertar a minha vida com Jesus, eu preciso voltar para perto de Jesus, eu preciso voltar para minha família, eu preciso voltar para minha célula, eu preciso voltar para minha igreja, eu preciso voltar para o corpo de onde um dia Deus me plantou, aleluia! Aleluia! Aí o Pedro, quando ele volta para Jesus, olha algumas coisas como começam a acontecer. Ele fica um tempo, em João 21, Jesus ele dá uma oportunidade, quando Jesus aparece no mar de Tiberíades, Evangelho de João, capítulo de número 21. Escute, depois de um tempo chorando, depois de um tempo onde nós estivemos distantes e longe de Jesus, ele sempre aparece com uma palavra para nos reaproximar. Ele sempre aparece com algo especial fazendo na nossa vida para nos trazer de volta. Esse dia de hoje eu acredito que é uma oportunidade como essa. Esse dia de hoje é um dia como aquele dia foi para Pedro, o dia do Evangelho de João 21. O Pedro está lá, pescando. E quando Pedro está pescando, Jesus aparece para conversar com Pedro. Você veio aqui essa noite? Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus que preparou tudo para você sair lá da sua casa e vir aqui, para Ele sentar do seu lado e conversar com você essa noite, para Ele estar com a mão sobre o seu coração aí aonde você está e dizer, meu filho, eu quero conversar com você essa noite, minha filha, eu quero conversar com você essa noite. Aí ali, quando Jesus conversa com Pedro, algumas coisas acontecem. Primeiro, o Pedro volta à comunhão com os discípulos. Pedro estava junto dos discípulos, estava recebendo a orientação para jogar a rede do outro lado com os discípulos. E agora uma pessoa que estava desobediente à palavra que era liberada, ele começa a trabalhar obediente e começar a trabalhar obediente em conjunto com os discípulos, em conjunto com os irmãos. Quando você se reaproxima do Senhor, você começa a entender a palavra do Senhor que é direcionada para você semana após semana, dia após dia. E você, além de entender a palavra do Senhor que é direcionada, você volta à comunhão e a estar junto com o corpo, com a família de Cristo. Você começa a estar junto com os discípulos, junto com os irmãos. Pedro, quando ele começa a se reaproximar de Jesus, ele começa a mostrar constância. Quando Jesus vira para Pedro e pergunta para Pedro, naquele encontro, Pedro, eu queria saber, tu me amas? Aí o Pedro fala, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, eu queria saber, você
verdadeiramente me ama? O que Pedro fala? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus fala: Pedro, eu queria saber se tu verdadeiramente me ama. E o Pedro fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Há um mês atrás eu era muito inconstante, eu era muito alto e baixo, mas agora o Senhor sabe. Eu chorei, eu senti a dor do arrependimento, eu senti a dor do erro que eu fiz. Agora, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu quero andar constante na sua presença. É por isso que o apóstolo Paulo diz: meus amados e queridos irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, aplauda Jesus aí, aleluia, aleluia. Senhor, agora eu estou firme. Senhor, nada de altos e baixos, agora eu estou firme. Escute, irmão, eu acredito que está na hora de alguns irmãos que estão aqui dizer para o Senhor que sentou para conversar com você essa noite, você dizer: Senhor, agora eu estou firme. Senhor, nada de ficar querendo agora desanimar e sair da célula da igreja, agora eu estou firme. Senhor, nada de querer ficar abandonando e saindo da liderança que um dia o Senhor me chamou para liderar, agora eu estou firme. Nada de querer abandonar o ministério com o dom e o talento que o Senhor me deu. Senhor, agora eu estou firme. Você está entendendo isso? Acho que hoje está precisando ser o dia de que alguém vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou constante. Senhor, eu vou permanecer firme, não vou ficar querendo chutar o balde e abandonar pelos probleminhas que eu sofro na minha casa. Os problemas que eu sofro no meu casamento não tem nada a ver com eu estar perto ou longe de Deus. O problema de eu ter ficado chateado ou triste com um irmão que me magoou na igreja não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus, com o corpo de Cristo, o lugar onde Ele me plantou, não tem nada a ver. Senhor, eu estou constante. Está entendendo isso? Quando eu volto a me aproximar de Deus, eu entendo a importância do chamado de Jesus para eu poder me preocupar e cuidar de outras pessoas. Uau! Jesus quer testar Pedro. Você está constante mesmo, Pedro? Sim, Senhor, eu estou constante, eu te amo. Então Jesus fala: se você me ama, se você está constante do jeito que você está falando, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, cuide das pessoas que eu vou enviar para perto de você. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Daquele dia em diante, Pedro se tornou um dos grandes apóstolos de Jesus. O que ganhou 3.000 almas em uma única pregação foi esse cara, Pedro. O que passou em uma cidade que tinha muitos doentes e enfermos e ele não podia botar a mão para poder orar individualmente. E ele fala: coloca todos eles deitados, porque eu vou passar e a minha sombra vai curar. E assim ele faz e ele anda. E a sua sombra cura uma cidade inteira. Esse foi o Pedro. Foi esse Pedro que orou para que o paralítico levantasse. Foi esse Pedro que orou para que o batismo com fogo viesse. É esse Pedro que nós precisamos começar a ser. É esse Pedro que nós precisamos começar a ser e nos levantar essa noite. Eu decido estar perto de Jesus, de palavras e de fato, de palavras e de fato, de palavras e de atitude. Eu decido. Então eu vou cuidar das pessoas, Senhor. Eu vou me envolver na sua obra. Eu preciso dizer para algumas pessoas que estão aqui: não adianta você ficar fugindo da obra que Deus tem na sua vida. Não adianta você ficar fugindo. Deus tem uma obra com você e Ele tirou você da onde tirou para que você se envolva no reino dEle e ajude a saquear vidas do inferno. Não fuja da obra que Deus tem sobre a sua vida. Não se distancie de Deus. Deus tem um projeto com você. Você sabe disso. Você sabe disso. Ele não tirou você da onde Ele tirou. Ele não fez a obra que Ele fez na sua vida, na sua família, para você ficar vindo aqui domingo após domingo e não se envolver com absolutamente nada. Acho que está na hora de você falar para Deus: Deus, eu vou parar de fugir. Deus, eu vou parar de fugir. Eu gosto sempre de contar o que aconteceu com Jonas. Jonas foi um profeta que ele recebe um chamado de Deus para ir pregar para uma cidade chamada Nínive. E ele quer fugir desse chamado de Deus.
E ele vai pegar uma embarcação para ir para uma outra direção, para uma direção contrária que Deus não tinha mandado ele. E porque ele pega a embarcação para ir para uma direção contrária, o Jonas começa a sofrer uma grande tempestade, e todo mundo que está no navio que ele, no mesmo navio que ele, começa a sofrer a tempestade também. Cuidado para você não estar fugindo do chamado de Deus, e todo mundo que está no seu navio está sofrendo porque você está fugindo do chamado de Deus. Todo mundo que está junto com você no navio está sofrendo porque você está fugindo e se distanciando de Deus. Está na hora de você se reaproximar e cumprir o propósito e o chamado dele para contigo, para a sua vida. Me ajuda a fazer um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e falar bem assim: não adianta fugir, irmão, não adianta fugir, não adianta. Eu quero concluir essa palavra dizendo de que quando nós nos reaproximamos de Jesus, 3 coisas acontecem. Primeiro, uma vida de constantes sinais, maravilhas e vitórias. Foi isso que o Pedro ele experimentou. Uma vida constante de sinais, maravilhas e vitórias. E talvez você esteja falando bem assim: pastor, mas eu estou passando tanta luta, tanta prova. Quando que você tem vitória? Você tem vitória se você tiver luta. Quando que você tem maravilha? Você tem maravilha quando todo mundo diz que não tem mais jeito para você. Deus coloca a mão dele e fala: chegou a hora de você experimentar maravilha. Quando que eu vivo um milagre? Eu vivo um milagre quando o homem diz que acabou para mim, e Deus diz: chegou a hora agora de eu dizer que nenhum homem não manda nada, quem manda sou eu, agora viva o milagre. Você está entendendo isso? É só você se reaproximar de Deus. É só você se reaproximar de Deus. A segunda coisa que acontece com Pedro é uma vida de poder e de autoridade. Pedro se torna um homem com muita autoridade. Autoridade para pregar a palavra, autoridade para orar pelos enfermos, autoridade para ser um instrumento nas mãos de Deus. Está na hora de você se levantar com autoridade, irmão. Mas para isso você precisa se reaproximar do Senhor. Você se levantar com autoridade para poder lutar contra os demônios que estão querendo destruir seus filhos, seu casamento, a sua vida. Você sabe que Satanás está vindo com fúria para poder destruir tudo. E cadê a sua autoridade? E você fala: eu preciso me aproximar de Deus para poder me levantar com autoridade. Vou usar a autoridade do Senhor. E a terceira coisa que acontece quando eu me reaproximo de Deus: eu vivo uma vida com experiências dia após dia do agir sobrenatural de Deus. Dia após dia do agir sobrenatural de Deus. Sabe como é que é a nossa caminhada? A Bíblia diz que a nossa caminhada deve ser de fé em fé, de glória em glória. Faz assim com a mão direita, assim: de fé em fé, de glória em glória. Para ficar mais bonito, vamos lá todo mundo junto: de fé em fé, de glória em glória. De novo: de fé em fé, de glória em glória. Pastor, e como é que é isso? Isso é mais ou menos assim: chega amanhã, segunda-feira, você tem um monte de luta, de batalha no seu trabalho, luta e batalha na família. Aí você lembra: de fé em fé, de glória em glória. Aí você vence algumas coisas, na terça-feira você acorda: meu Deus do céu, o dia está com muito desafio hoje, tanta coisa para resolver, tanta coisa para colocar em ordem. Aí você lembra: de fé em fé, de glória em glória. Aí chega na quarta-feira, você fala: meu Deus do céu, que maravilha, Deus fez vitórias, Deus fez milagres, Deus me deu coisas boas, eu estou tão feliz, quarta-feira está sendo um dia tão abençoado. Pois é, mesmo no dia abençoado eu lembro: é de fé em fé, de glória em glória. Chega na quinta, é uma luta, uma confusão dentro de casa, briga com o filho, briga com o marido. Eu não vou esmurecer, é de fé em fé, de glória em glória. E vai sexta, e vai sábado, e vai domingo, e você está aqui na igreja domingo adorando e louvando a Deus, e lembrando: é de fé em fé, de glória em glória. É de fé em fé, de glória em glória. E quantos decidem caminhar perto de Deus, diante de fé em fé, glória em glória? Dê um aplauso a Ele, adore a Ele com toda a tua força, diga aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Por favor, fique de pé.